Olá, galera. Então, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia. Então, eu estou aqui para a gente continuar a nossa história, o Evangelho Secreto da Virgem Maria. E vocês estão no canal Nós e Vós Contando Histórias. Então, venho pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, ative o sininho de notificações, compartilhe os nossos vídeos, deixe o like de vocês, isso vai nos ajudar, ajuda a gente a crescer. Então, nós vamos para mais um capítulo do nosso livro, o Evangelho Secreto da Virgem Maria, de Santiago Martim. Esse livro fala de um manuscrito, é a tradução de um manuscrito, que uma monja recebeu, uma monja de nome Egéria, recebeu de um outro monge em Jerusalém durante uma viagem que ela fez, no século IV, tá? Então, esse livro é a tradução desse manuscrito, ok? Então, vamos lá para a gente conhecer? Então, vamos para o nosso 10º capítulo, 30 anos de glória. Se me perguntassem o que espero depois da morte, querido João, diria apenas uma coisa: voltar ao céu. É que eu já vivi no céu, e não durante uma fugaz temporada. Vivi no céu durante pelo menos 30 anos seguidos. Vivi no céu porque estava com Deus, quero dizer, com meu filho, convivendo com ele, desfrutando de sua presença, aprendendo com ele, ao mesmo tempo que lhe ensinava o pouco que eu sabia. Mas isso de que Jesus, o filho que se formou em minhas entranhas, era Deus, da própria linhagem de Deus, ou como diziam os gregos, da mesma natureza divina. Para mim não foi muito claro desde o primeiro momento, nem para José, nem para mim. Foi o próprio Jesus quem nos ajudou a entender o significado profundo do que já sabíamos. É preciso dizer, João, que tampouco ele sabia tudo com clareza desde o primeiro momento de sua existência. Do contrário, não teria sido um menino normal. Nele também a luz foi abrindo passagem pouco a pouco. Já te contei como havia iniciado a referir-se a Deus como seu pai. Para grande surpresa nossa, inclusive certo temor, porque esta designação soava como blasfêmia para José e para mim, que éramos bons israelitas. Deus é o Altíssimo, o Todo-Poderoso, aquele que vela por seu povo eleito de geração a geração. Mas desse conceito a chamá-lo pai, como ele o fazia, a uma grande distância. E mais ainda, quando se pretende, como meu filho pretendia, que essa paternidade não era somente simbólica, e sim real e exclusiva sua, embora mais tarde a estendesse a todos nós. Depois daquele episódio no templo, quando ele se perdeu e o encontramos, explicando aos doutores uma nova forma de entender a lei, tivemos que esclarecer finalmente as coisas. José e eu compreendemos que havia chegado o momento e que ele já estava preparado não só para entender qual havia sido sua origem, mas também para nos explicar seu comportamento, inclusive sua missão. Fizemos isso em seguida, já na viagem a Nazaré, que empreendemos sozinhos, pois a caravana de Galileus estava 3 dias adiante. Dirigimo-nos a ele pedindo-lhe que nos explicasse com mais clareza por que havia ficado no templo sem nos avisar. Em primeiro lugar, pediu-nos perdão pelo mau pedaço que nos havia feito passar, porém, assegurou que tudo fora fruto de uma confusão. Fez-me lembrar que no dia da partida pedira-me que o esperasse, pois teria que resolver urgentemente uma coisa no templo, onde vira que os doutores da lei costumavam se reunir para discutir. No dia anterior ficou ouvindo-os concentrado
e tive que levá-lo embora quase à força. Com os preparativos da viagem, me esqueci e partimos acreditando que estava com seus primos. Ele, ao dar falta de nós, achou que não demoraríamos em voltar para buscá-lo, e assim passou 2 dias e meio alojando-se na casa de um dos mestres com os quais discutia. Esclarecidas as coisas, quisemos saber o que disse aos rabinos e doutores sobre o que discutiam com tanto interesse. Jesus contou a seu pai e a mim que tudo se concentrara em averiguar o que era essencial na lei. Para alguns dos especialistas na Torá, o mais importante era a fé em Deus e uma absoluta rejeição de toda idolatria. Para outros, no entanto, o mais importante era o cumprimento rigoroso dos preceitos expostos por Deus a Moisés no Sinai. Jesus, conforme ele mesmo nos relatou, propusera a questão a partir das primeiras revelações do profeta Isaías, que dizem: "Que me interessa a quantidade de vossos sacrifícios, disse Deus. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos. O sangue de carneiros e bois não me agrada quando vindes apresentá-los a mim. Quem exigiu de vós estes maus tratos nos meus átrios? Parai de trazer oferendas inúteis. A fumaça do incenso me é detestável. Lua nova, sábado, assembleia, não tolero falsidade junto com solenidades. Vossas luas novas e solenidades aborrecem minha alma. Para mim se tornaram um peso que eu não suporto mais. E quando ergueis para mim as vossas mãos, fecho os olhos para não vê-las. Ainda que multipliqueis as orações, eu não as escutarei. Vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-as, limpai-as, tirai da minha vista vossas maldades. Desisti de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Buscai o justo e dai direitos aos oprimidos. Fazei justiça ao órfão, protegei a viúva. Então, vinde e discutiremos, disse Deus. Ainda que vossos pecados sejam vermelhos como a púrpura, ficarão brancos como a neve. Quando caiu a tarde, um jovem fariseu de família muito rica e temeroso de Deus, ao ver que todos iam embora e Jesus estava sozinho, sendo ainda um rapaz, ofereceu sua casa. Jesus foi com ele e dormiu em sua casa nas 2 noites que permaneceu em Jerusalém enquanto nós o procurávamos. Aquele homem, a quem nem pudemos saudar quando levamos Jesus do círculo dos doutores, aos quais ensinava. Era alguém que tu conhecestes muitos anos depois, José de Arimateia. Assim, emocionada, o abracei, beijei sua cabeça, que já quase me chegava aos ombros. Filho, disse-lhe, creio que chegou a hora de nos dizer o que sabes sobre ti mesmo, sobre teu nascimento, sobre tua missão e também porque chamas Deus como um título de pai. Mãe, respondeu um pouco nervoso, não sei quando eu soube tudo, não sei nem como soube, mas o caso é que sempre soube. No entanto, não estava consciente disso o tempo todo. Sei que José baixou os olhos um pouco envergonhado por ter que falar abertamente sobre isso na minha frente e na frente de José. Sei que José não é meu pai verdadeiro. Sei que fui concebido depois que o anjo te pediu e tu consentiste. Sei também, não sei como, que esse Deus que todos chamam de Altíssimo e de Todo-Poderoso, porque de fato é meu pai. Não posso senti-lo de outro modo, e essas são as palavras que vêm aos meus lábios quando penso nele. Ele me gerou, dele procedo e a ele voltarei. Mas e agora se voltou a José, ele segurou a mão, coisa que não fazia desde que deixou de ser criança. Eu te amo muito, e te chamo de pai porque o és também.
E te digo que serás bem-aventurado durante gerações, e em ti se cumprirá, já se cumpriu, a profecia feita pelo profeta Natã a Davi, do qual procedes. Tua casa e teu reino permanecerão para sempre. Teu trono estará firme eternamente. Dito isso, deu-lhe um abraço. Pai e filho se fundiram num abraço como nunca antes o haviam feito. Desde então, o tempo passou rápido demais para mim, embora não tenha sido assim para Jesus. Como te digo, João, o tempo passou rapidamente. 2 anos após aquela viagem a Jerusalém, morreu minha mãe. Ana estava já enrugada e bem velha. Não era mais a mulher forte que fora em sua juventude, porém tinha toda a vitalidade interior que soube transmitir-me e todo o amor a Deus de que seu neto falava. A avó e neto mantinham longas conversas, das quais ela sempre saía chorando de alegria. Falavam muito de Joaquim, e Jesus lhe contava coisas sobre a vida no céu. Coisas que não me deixavam escutar. Sei apenas que ela desejava partir e que, quando chegou sua hora, morreu com uma paz infinita. Eu segurava uma de suas mãos e Jesus a outra. Primeiro me deu uma bênção, fazendo enorme esforço, e logo, para a surpresa de toda a família que estava ali ao seu redor, dirigiu-se a seu neto e disse: Bendizei-me, Senhor, e encomenda-me para que eu possa estar logo com o Todo-Poderoso e com o meu esposo no céu. Jesus fez um estranho sinal sobre sua testa. Estranho nos pareceu então, embora saibamos hoje que se trata do sinal da cruz, na qual ele morreria. Em seguida, beijou suas mãos e sua testa, e as lágrimas lhe serviram de bálsamo. Assim partiu para o céu, de onde não cessa de interceder por nós. Quanto a meu marido, desfrutamos juntos de alguns anos felizes. José morreu quando Jesus tinha 20 anos. Já havia em Nazaré quem falasse de casamento para nosso filho, embora nós, seu pai e eu, soubéssemos de que isso não entrava nos planos de Deus, nem do rapaz. A morte de José colaborou para que durante algum tempo este problema fosse afastado, pois pudemos dizer a todos que Jesus não queria deixar sua mãe só e que havia decidido adiar a formação de sua própria família. A morte de José foi assim. Um vizinho nosso tinha um rebanho de cabras na montanha. Era um lugar agreste e solitário, onde os animais pastavam durante o dia e à noite eram recolhidos em um cercado. Umas fortes chuvas caídas no outono haviam derrubado parte da velha construção e era urgente reparar os escombros. Na montanha, o frio era mais intenso que em nosso povoado, e, além do mais, as feras poderiam penetrar pelas frestas. Assim, nosso vizinho, Maltaqué, vinha pedindo a José com insistência que se deslocasse até o lugar com suas ferramentas para consertar os destroços e, em seguida, construir uns presépios novos para suas cabras. Finalmente, marcaram uma data e, quando chegou o momento, notaram que não tardaria a chover ou talvez nevar. Devido ao frio que fazia, eu tinha medo que José saísse com aquele tempo, principalmente porque deveria ficar na montanha vários dias. Não estava muito bem de saúde, tinha fortes dores nas costas e se queixava de cãibras nas pernas. Embora fosse previsto que Jesus o acompanharia para ajudá-lo no trabalho, como sempre fazia. Assim, aproveitou que pela manhã não chovia e partiu. Protegido por uma grossa capa de pele, Jesus foi com ele. Levaram também o burrico para carregar os apetrechos, pois o trabalho que teriam que executar era pesado e precisavam de muitas ferramentas.
Não fazia 2 horas que tinham saído quando começou a chover. O que em Nazaré era água, na montanha era neve. Compreendi que não houve tempo de chegar ao refúgio dos pastores e, muito preocupada, rezei pedindo ao Senhor, a quem de vez em quando me atrevia a chamar de pai, que protegesse meu marido e meu filho. Conforme foram passando as horas, também em Nazaré a água se converteu em neve. Eu não podia estar mais inquieta, por mais que a fé em Deus me desse força neste momento para manter a calma. Assim passei a noite toda, mais serena do que preocupada, com vontade de sair correndo para procurá-los e compreendendo que não poderia fazer outra coisa a não ser esperar. Na manhã seguinte, Nazaré era uma aldeia totalmente branca. O frio era intenso, porém já não nevava. Fui até a casa de minhas primas e lhe contei o que aconteceu, como José e Jesus foram até a montanha, e o medo que eu tinha de que pudessem estar em apuros. Elas se inquietaram também e avisaram seus maridos. Decidiram então partir em busca deles, aproveitando que, de momento, não deveria ocorrer outro temporal. Levaram pouco tempo para arrumarem as coisas. 5 homens se puseram a caminho e acompanhados por 2 cavalos. Não havia passado 2 horas desde a partida, quando já estavam de volta. Voltaram todos, porém nem todos estavam bem. Jesus estava rígido de frio, com as mãos e os pés e o rosto que davam pena. Porém, o pior era José. Mesmo vindo montado no burrico e agasalhado com a roupa do filho, que havia passado a noite quase sem abrigo, na tentativa desesperada de cuidar do seu pai. Seu estado não podia ser mais lastimável. Mal conseguia sustentar-se sobre o animal e a sua respiração era entrecortada e agoniada. Levaram-no para dentro da casa e ali lhe esfregamos azeite pelo corpo gelado. Também em Jesus, que não parava de chorar e de contar-me que havia feito tudo o que era possível para ajudá-lo. José não resistiu muitos dias, uma febre altíssima o consumia. E 2 dias depois já havia perdido a consciência. Embora logo a tenha recuperado, as dores lhe oprimiam o peito e ao tossir parecia que lhe fugia a vida. Sem dúvida, querido João, apesar de tudo, não podes imaginar a serenidade que possuía. Entre uma crise e outra, fazendo enormes esforços, tentava me consolar, assegurando-me de que tudo ia bem e que neste momento, como em todos os anteriores de nossa vida, a única coisa importante era continuar acreditando no amor de Deus. Falava já de amor de Deus, porque tanto ele como eu havíamos aprendido o que isso significava, graças a nosso filho. Deus é amor, dizia, segurando minha mão. Deus é amor e devemos crer nisso. Não só nos momentos em que tudo vai bem, como também nos momentos difíceis. Maria, repito agora o que um dia te disse o anjo: não temas, pois se cumprirão as palavras do Senhor. Depois quis ficar a sós com Jesus. Falaram por muito tempo, como havia ocorrido com Ana, minha mãe, quando lhe chegou a hora da morte. Jesus fez também sobre sua testa então o estranho sinal da cruz e beijou, como havia feito com sua avó. Suas lágrimas, o mesmo que com Ana, corriam abundantemente. Após isso, José não perdeu mais a paz em momento algum. Seu rosto não estava transfigurado e nem as fortes dores que sentia lhe arrancavam da face a imagem da serenidade. Ainda esteve consciente por quase um dia, mas nada mais pôde dizer. Somente ao final pediu a Jesus e a mim que lhe dessemos a mão e sussurrando disse: Maria, só Deus sabe o quanto te amo. Só Deus sabe a sorte que tive em poder viver contigo todos esses anos. Que Deus te bendiga pelo amor que me deste. Agora nos separamos,
Porém, isso durará pouco. Logo voltaremos a estar juntos, como agora, com Deus entre nós para sempre. A Jesus disse: Meu filho, sou o único homem do mundo que pode te chamar assim. Por isso me felicitarão todas as gerações. Te amei tanto como não haveria feito um pai normal e recebi mais de ti do que se tivesse tido um filho de meu sangue. Agradeço por honrar minha linhagem, por tua presença. Agradeço por anunciar-me o mundo de felicidade que agora me espera. Não posso te abençoar, pois tu é que tens de fazê-lo. Faze-o logo, que o fim se aproxima. Jesus o abençoou e fez novamente, como a sua avó, o sinal da cruz em sua testa, em seus olhos, na sua boca e em suas mãos. Pouco depois, nós dois nos debruçamos sobre seu corpo que acabava de morrer. Havia partido, e com ele ia o companheiro de minha vida, de minha alma, aquele com quem compartilhamos tantos momentos difíceis e tantas alegrias. Sua morte foi muito sentida por mim também, por Jesus. Amei muito a José, João, muito mesmo. Não sei se te surpreenderás o que eu digo. Não sei se compreenderás que este carinho meu era compatível com a minha total consagração a Deus. Não sei se entenderás, mas te asseguro que sempre foi assim. Eu o amei assim como amava o Pai, tanto quanto amava meu filho. Amei muito a José, e por isso não foi fácil aceitar sua morte. Eu me perguntei, por que Deus não escutara minhas preces? Perguntei-me também por que Jesus não fizera algum gesto extraordinário para evitar a morte de seu pai. Ao mesmo tempo em que perguntava, encontrava a resposta de que Deus tinha planos e que eu não deveria pretender entendê-los. É verdade que a certeza de que continuava vivo aliviava muito minha dor, que sem isso poderia ter se transformado em desespero. Durante 20 anos fomos 3 em casa, unidos como as grandes pedras que constituem os alicerces do Templo de Jerusalém. Durante 20 anos, nosso lar foi a antessala do paraíso. O amor era o pão que comíamos a cada dia. A ternura era a água que saciava nossa sede. A alegria era a roupa que nos protegia do frio e tapava os furos de nossa pobreza. Éramos a família mais feliz, não só de Nazaré, mas de todo Israel, como do mundo. Para com Jesus, José foi sempre e somente um pai. Bem, nem sempre, pois desde os seus 12 anos, depois daquela escapada no templo, tanto ele quanto eu nos havíamos convertido também em discípulos, sem deixar de fazer o papel de pais e de mostrar a nosso filho o que significa viver sujeito à autoridade. Desde então, não deixei de falar com ele um dia sequer. Nos momentos mais difíceis, inclusive na morte de Jesus, sempre notei sua presença a meu lado. Suas últimas palavras, muito parecidas com as do anjo Gabriel, soam ainda em meus ouvidos. Não temas, Maria. Assim vivi sempre com ele, estando segura de que vive, de que está junto com Deus, a quem Jesus havia me ensinado a chamar de Pai, e que desde então vela e intercede permanentemente por nós, em especial por aqueles que, como Jesus e eu, foram chamados a uma consagração plena ao Senhor. José era muito querido em Nazaré, e o povoado todo se aglomerava à porta de nossa casa para acompanhá-lo. Alguns disseram terem visto uns anjos levar o espírito de José para o céu, porém outros afirmaram que era o pai Abraão que viera buscar. O caso é que se espalhou o rumor de que sua morte fora extraordinária, como na realidade aconteceu.
E até hoje vês que são muitos os que recomendam a ele neste momento final, para que o caminho lhe seja leve e possam estar eternamente na presença de Deus. Depois disto, João, tudo voltou à normalidade. Usando como desculpa minha viuvez, pudemos, como te falei, postergar o casamento de Jesus sem chamar demais atenção. Ele tinha decidido ser de Deus de corpo e alma, como eu o fora, como fora José, e fazíamos todo o possível para passar desapercebidos, mantendo firmemente nossos propósitos. A partir deste momento, Jesus foi para mim não só o principal motivo de preocupação, mas como também o único. Foram 10 anos de ensinamentos particulares e de confidências extraordinárias. Muito antes das bodas de Caná, tudo estava preparado para que se tornasse público e notório o plano de Deus. Aos 23 ou 24 anos, já era consciente, e eu com ele, de quem era e qual seria sua missão. Nós dois éramos conscientes também da capacidade que possuía para transformar a ordem natural das coisas, para fazer milagres. Isto era algo que também me preocupava muito, pois sempre temi que seu bom coração o levasse a fazer coisas que pudessem chamar a atenção. Estava chegando aos 30 anos e continuava em casa, cuidando de sua mãe e exercendo o ofício de carpinteiro. Ele, o Messias, como se não tivesse coisas mais importantes para fazer. Uma vez mais, Deus o punha à prova, com essa espera tão prolongada que não se sabia quando iria acabar. Deus lhe ensinava a escutar sua voz e a discernir suas ordens. De alguma maneira, sofrendo, ensinava-o a obedecer e, sobretudo, como te disse antes, o ensinava a amar. Ensinava-o que o mais importante não era fazer milagres, nem grandes pregações, nem converter as multidões. O importante é o que agradava a Deus, era fazer tudo por amor, através do amor. Quem ama é aquele que reina, e se pode amar tanto fazendo milagre, quanto preparando um jantar. Esta lição é tão importante que Jesus teve que conviver com ela, colocando freio em seus desejos de correr e espalhar sua mensagem por todos os cantos da terra. Portanto, os anos de espera em Nazaré, anos aparentemente perdidos, se tornaram a maior lição que Deus lhe dava e também a mim sobre a verdadeira importância das coisas. Aprendeu o que significa a paciência e, por sua vez, a humildade. Aprendeu que não basta dizer Senhor, Senhor, se não fizer a vontade do Pai. Inclusive, quando não se entende para onde conduzirá essa vontade. Aprendeu que as palavras convencem quando quem as ouve escuta um tom de voz que só emite aquele que as viveu intensamente. Se depois falou com convicção do amor, é porque durante muitos anos viveu amando, e não só as coisas grandes, como também as pequenas, as do dia a dia, as que ninguém, exceto Deus, vê e valoriza.